Nós somos, às vezes, acordados, às vezes sobressaltados a cada dia com uma nova operação da Polícia Federal. Ora envolvendo agentes políticos, ora envolvendo o setor privado, ora envolvendo agentes públicos, porque um servidor público é um agente público. Um político é também um agente público, porque aqui nós temos que prestar satisfação a quem nos mandou para cá, que são os nossos eleitores e a sociedade. Então, depois da famosa lista do Dr. Rodrigo Janot, nós fomos surpreendidos, senador Paim, com a Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca, é preciso reconhecer o trabalho de uma Polícia Federal para assegurar e resguardar a sanidade, a qualidade e a segurança alimentar dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros. Não há a menor dúvida sobre isso. Aliás, a prioridade tem que ser dada ao consumidor brasileiro. 80% ou 90%, 80% da produção de carne é consumida aqui no Rio Grande do Sul. Ou no Brasil, melhor dizendo, no Rio Grande, porque gostamos muito de churrasco. Mas toda a carne, qualquer uma delas, frango, suíno e carne bovina, o maior mercado é o mercado brasileiro, o mercado doméstico. E, aliás, por isso, o responsável pela denúncia que levou a Polícia Federal a fazer a investigação, o fiscal federal agropecuário, Daniel Gouveia Teixeira, ele ontem, ao falar ao Fantástico, disse exatamente isso, que é um número pequeno de empresas que fraudaram a qualidade do produto. Para isso é preciso também uma rigorosa investigação sobre os sistemas, porque o Brasil está nesse mercado de carnes há 10 anos ou mais, fazendo um esforço permanente para melhorar a qualidade e mostrar que os serviços de defesa sanitária são bons. Nós precisamos tirar as lições e, de novo, assim como na política nós pedimos, vamos separar o joio do trigo. Quem está envolvido precisa ser julgado, punido exemplarmente, para evitar que se repitam estas fraudes eleitorais, corrupção. No caso da fraude da alimentação, é tão grave quanto a fraude política, porque ela diz respeito à saúde dos consumidores que pagam e têm que receber o preço daquilo que pagaram, produtos de qualidade. Mas é bom também perceber a extensão do que este desastre representou, não para as grandes empresas. Vi uma declaração de uma consumidora, o lucro. Eu fico pensando naquele pequeno criador de frango ou de suínos lá do interior de Santa Rosa, de Juí, o pequeno produtor de muitas cidades, de Lajeado, Estrela. Como é que ele vai ficar, não só do nosso estado, mas também de Santa Catarina, do Paraná, de Goiás? Como é que vai ficar este pequeno agricultor? Ele vai pagar quanto? Vai pagar porque ele não vai vender. Vai paralisar o sistema. Hoje, a União Europeia já cancelou as compras da carne. Veja as consequências. Então, mesmo que nós tenhamos que fazer todo esse serviço, é preciso que, como acontece nos países desenvolvidos, quando o problema ia aparecer, o governo correr para explicar para o comprador lá fora e para o comprador aqui dentro o que está acontecendo e dar transparência aos fatos de verdade. E a Polícia Federal, nesse processo, tem uma responsabilidade dupla, que é a agilidade na revelação das fraudes apuradas, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da questão sanitária. Ela não pode fugir a esta responsabilidade. Então, nós esperamos que a Polícia Federal e os fiscais federais agropecuários, que é uma corporação muito forte, muito importante, tem trabalhado muito, e eu espero, inclusive, que o Sindicato dos Fiscais Federais Agropecuários seja a primeira organização pública a vir manifestar-se pelo rigor na investigação, mas também pela rapidez para evitar
que todos os fiscais não sejam jogados na vala comum. Por isso, de novo, temos que, assim como na política, também separar o joio do trigo. Os números em relação ao mercado de carnes são extraordinários. São 392 frigoríficos credenciados. São 7 milhões de empregos. 7 milhões de empregos, senador. Não é pouca coisa. Nenhum setor na economia brasileira talvez tenha uma dinâmica tão extraordinária quanto essa. São 176,6 bilhões de reais de movimentações no setor. E hoje, aqui, exatamente por isso, pela relevância desse tema, e para não contaminar o esforço que foi feito pelo Brasil, porque os nossos concorrentes estão correndo aí para jogar mais lama no setor de carnes do nosso país. Claro, a Irlanda é o primeiro deles, sempre fez isso. E agora, mais uma razão, a Irlanda já pediu à União Europeia, foi mais provocado pela Irlanda, que suspende as compras de carne até que o governo brasileiro preste as informações. Isso está sendo feito, o ministro, nosso colega, Blairo Maggi, está procurando administrar com transparência essa situação, mas não podemos tergiversar em relação a responsabilizar os culpados por isso, e a investigação precisa ser rápida e rigorosa. Não há o que se tratar de passar a mão na cabeça de ninguém, para evitar que a extensão da tragédia se amplie para aquele pequeno produtor de frangos, pequeno criador de suínos ou um pequeno pecuarista que fornece para os abatedouros, para os frigoríficos, o seu produto. E isso também se reflete sobre a economia de todas as regiões. Então, feito esta observação, eu queria manifestar aí, de novo, à Polícia Federal e ao Ministério da Agricultura, um empenho redobrado, no sentido de que o Brasil não perca aquilo que conquistou a duras penas, que foi um espaço no mercado internacional.